Você já ouviu falar de Invasor Zim? Invasor Zim ou Invader Zim nos Estados Unidos é um desenho animado estadunidense criado por Johnny Vasquez no dia 30 de março de 2001, sendo exibido pela Nickelodeon. No Brasil, além de ser exibido pela Nick, ele também foi apresentado na Globo e na Band no mesmo ano. Infelizmente, não consegui encontrar a data exata da sua exibição aqui nas nossas terras tupiniquins. O desenho conta a história de Zim, um pequeno e desastrado alienígena da raça Irken, que foi enviado para a Terra com a missão de conquistá-la e escravizar toda a humanidade. Bem aqui. Planeta. Uma missão secreta. Feliz agora? Sim. Porém, ele não sabe que está sendo enganado pelos seus próprios líderes, conhecidos como os Altíssimos, e que na verdade só foi mandado para o nosso planeta somente para ser livrado por eles. Na Terra, Zim e o seu robô servo, Gur, se camuflam dentro da sociedade humana e começam a desenvolver seus planos malignos. Entretanto, o único que sabe quem eles realmente são é um garoto chamado Jib Membrana, que tenta provar para todos que Zim é na verdade um extraterrestre que veio dominar o nosso planeta. Antes de fazer o desenho animado, Johnny Vasquez era conhecido por criar séries de quadrinhos independentes com uma pegada de humor negro e eram publicados pela editora Slave Labor Graphics. Alguns de seus trabalhos mais famosos são Johnny, o Maníaco Homicida, Filler Bunny e Squee. Todas as suas obras combinam comédia sarcástica com o uso excessivo de violência. Você sabia que o episódio piloto do desenho foi o último piloto da Nicktoon na década de 90? Ele foi produzido em 1999, porém, só foi publicado pela primeira vez como parte do DVD Dum 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 no dia 11 de maio de 2004. E no dia 24 de dezembro de 2011, ele foi ao ar num programa Winter Wonderland, no Natal daquele ano. Ainda sobre o piloto, originalmente foi feito um teste 3D para a sequência de guerra de comida entre o Zim e o Jib no refeitório. E algumas capturas de tela podem ser vistas na internet. Porém, a animação completa em CGI se encontra totalmente perdida até hoje.
Mas, quem sabe no futuro, ela possa ser achada, né? Gibi Membrana quase saiu do show porque a Nickelodeon não achava o personagem engraçado ou minimamente interessante. Mas, felizmente para o seu criador, Gibi era seu personagem favorito e não queria cortá-lo do programa. Então, ele fez uma campanha direcionada aos artistas que trabalhavam junto com ele, chamada de God Saves the Gibi, e tinha o intuito de transformar o personagem numa versão mais agradável possível para ser aceito pela empresa. Os artistas mudaram um pouco a sua personalidade e fizeram algumas alterações no seu design, como, por exemplo, aumentar a cabeça dele para ficar maior do que o próprio corpo. Tudo isso para deixá-lo mais cômico. E no fim das contas, funcionou, pois Gibi permaneceu no show e até mesmo a questão do tamanho grande da sua cabeça se tornou uma piada recorrente nos episódios futuros. Olha só isso. Por que a cabeça dele é tão grande? Por que a cabeça dele é tão grande? Agora... Invasor Sim e Suzumiya Haruhi no Jutsu, desculpa se eu falei o nome errado, possuem uma certa relação. E sabe qual é? Bom, existe uma animação do canal Mike e Neo que mostra um crossover entre esses dois universos completamente distintos. Infelizmente, o crossover não é oficial, sendo apenas uma piada de 1º de abril. Ainda assim, não deixa de ser algo incrível. A Adult Swim já tentou comprar os direitos da série, mas não acabou conseguindo, pois a própria Nickelodeon se recusou em vender a licença para eles. Invasor Sim teve alguns jogos oficiais e também não tão oficiais assim na internet. Esse mesmo que tá passando aí na tela se chama Invader Sim The Doom Game. Além desse, temos também Invader Sim Dock Drop, Gibi's Nano Chase, Good Gear Gone Bad, Insanitation e etc. Esses joguinhos podiam ser apreciados no próprio site da empresa, porém alguns deles não funcionam mais e outros não são mais encontrados com tanta facilidade. Ainda assim, vou deixar um link desse vídeo gringo aqui, muito bom por sinal, aí embaixo na descrição. Se você manja dos paranauê do inglês e quer conhecer um pouco mais sobre esses webgames baseados no desenho, vale a pena conferir o tal vídeo do gringo. A dubladora americana da Guess, Melissa Fan, disse uma vez que a personagem até consegue demonstrar bons sentimentos com as pessoas. Porém, ela é mal educada e vingativa na maior parte do tempo porque não gosta que ninguém interfira na sua vida.
É por isso que ela é maldosa com quase todo mundo ao seu redor, inclusive com o pobre coitado do seu irmão. Você sabia que Mark Hamill, o lendário Luke Skywalker da saga Star Wars, originalmente faria a voz do Zin? Mentira! Mentira! Isso mesmo! Hamill até fez as falas do pequeno alienígena para o episódio piloto. Entretanto, Vasquez sentiu que sua voz não combinava tanto com o personagem e o substituiu por Billy West, um dos maiores nomes quando se trata de dublagens, e depois por Richard Horvitz, que ficou no programa até o fim. A trama do episódio A Praga dos Bebês, da primeira temporada, é muito similar ao enredo do filme A Cidade dos Amaldiçoados, pois ambos apresentam um grupo de crianças ou menores de idade que possuem poderes sobrenaturais e são altamente perigosos quando se sentem confrontados. Tech é uma alienígena da raça Irken que fez sua primeira e única estreia no segmento A Terrível Menina Nova, da primeira temporada. Ela veio substituir a missão dada por Zin e, ao contrário dele, ela chega a ser mais cruel e mais competente no seu trabalho. Bom, depois desse capítulo, ela nunca mais aparece fisicamente no desenho. Apenas a sua voz sendo usada na sua nave e algumas menções feitas pelos personagens nos episódios futuros e nos quadrinhos oficiais. No piloto de Hazbin Hotel, especificamente na cena em que a Charlie está cantando para todos ali na sua volta, há uma referência aos Altíssimos de Invasor Zim. Se liga nessa cena. Se você não viu, por favor, compre um óculos fundo de garrafa o mais rápido possível. Mas o easter egg está bem aqui, neste quadro. Nele, podemos observar duas silhuetas demoníacas que possuem um padrão vermelho e roxo nos seus olhos. E sabe quem mais tem a mesma paleta de cores nos seus globos oculares? Isso mesmo, os Altíssimos. Um dia antes da Netflix disponibilizar o filme para o streaming, a empresa divulgou uma arte promocional onde mostra o Gear e como ele funciona por dentro. Mas o que chama mais atenção é que ele possui um coração de verdade localizado no seu peito. Isso pode ser uma referência ao Homem de Lata do clássico Mágico de Oz. Quer um homem feito de lata? Não é óbvio! Vai ser feito de quê? Metafetamina? E que desejava um coração para ter a capacidade de amar todos ao seu redor. Xander é um chip que os fãs fazem
entre o Zin e o Gibi. E esse é o chip mais famoso do show. E também o mais controverso de todos. É sério, até o próprio criador o abomina profundamente. Segmentos como Noite de Pais e Professores, Sequestradores de Planetas e o episódio cancelado Mopness of Doom parecem reforçar esse suposto relacionamento dos dois. Nesse último, Gibi deixa sua paixão pelo paranormal de lado e vai estudar ciência com o professor Membrana. E fica feliz com isso, já que está se unindo cada vez mais com seu pai. Todavia, Zin fica triste com isso, pois qual é a graça de não ter mais o seu arqui-inimigo impedindo seus planos maléficos? No final, Gear consegue convencer Gibi a voltar com os estudos paranormais e retornar para o seu rival. E Zin fica muito feliz, tendo até uma batalha de xingamentos entre os dois. Mas, dessa vez, sem perder o respeito mútuo que um tem pelo outro. Que bonitinho! I'm going to liquefy your organs. Ha! I'd like to see that! You're as smelly as I remember. You're green and ugly! You're a human stink beast. You're from outer space! What do you call that, a face? You're a human pig smelly. And you're dummy-dums! Stink beast, you're as stupid as ever. You're stupider than I am! You smelly. You're stinkies! You're pig dookie. You're dookie pie! Am not. R2! Dookie. Dookie 2! Dookie back at you. Double Duke! Smelly human stink beast. Os dubladores de ambos os personagens até fizeram fantoches dos dois e colocaram para se beijarem enquanto liam o roteiro do tal episódio cancelado no InvaderCon de 2011. InvaderCon é tipo uma Comic Con, só que 100% dedicada a Invasor Zin. E para agradar ainda mais essa parcela da fanbase, o dublador do Gibi, no mesmo evento, atendeu um pedido de uma fã e gritou: "Eu te amo, Zin!" para todos que estavam naquele evento. I love you, Zim! Enfim, é um chip controverso que divide muito os fãs. Alguns amam, outros simplesmente odeiam. Você sabia que a professora Beatrice não é humana? Mentira! Mentira do maldito garoto terráqueo! Quando vão acabar as mentiras? Sim, você não ouvisse errado. Apesar dessa confirmação, não se sabe ao certo qual seria a sua verdadeira espécie. Alguns supõem que ela seja uma vampira velha, outros que ela seja um demônio ou um fantasma, e outra parcela de fãs presumem que ela na verdade é um extraterrestre, assim como Zin, porém de outra raça. No máximo, foi revelado no especial de Halloween que ela tem uma sósia em uma dimensão alternativa conhecida como Nightmare Biters, que é literalmente uma criatura demoníaca que controla essa realidade paralela. Tirando isso, não sabemos quem ela é de fato. Mesmo sendo cancelado
por baixa audiência, a obra ressuscitou no filme Invasor Zim e o Florpus, de 2019, servindo de continuação do material original. Esse filme se passa depois de um tempo do show e mostra que Zim foi dado como desaparecido. Porém, ele agora está de volta, com o mesmo plano de conquistar a Terra. E assim como Coringa em O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, Jimmy descobre que Zim e Gur estão novamente atuando em seus planos malignos e também volta a caçá-los. É um filme muito bom e divertido. Eu não vou dar muito spoiler, porque mesmo que já tenha sido lançado há um tempinho atrás, ainda podem ter pessoas que querem conhecê-lo. Então, recomendo que assistam. Tá lá na Netflix. Scott Delsky foi um assassino condenado por matar sua vizinha, Pamela Vitale, em 2005. Ele invadiu a sua casa e espancou Pamela até a morte. Fora também que ele estripou ela viva, removendo alguns dos seus órgãos vitais, na esperança de saber quanto tempo o corpo humano sobreviveria sem a presença deles. No julgamento, a promotoria afirmou que o réu tinha um enorme fascínio por essas coisas, e o próprio assassino disse que se inspirou no polêmico episódio Colheita Sombria de Invasor Zim para realizar o tal crime. Sua defesa alegou que ele disse isso em tom de brincadeira. Todavia, seus parentes mais próximos, incluindo a sua namorada, afirmaram que Scott realmente era obcecado em violência e em órgãos humanos. No final de tudo, o réu foi sentenciado à prisão perpétua, sem ter o direito de liberdade condicional. Ou será que não? Então, em 2030, Scott poderá ser elegível para a liberdade condicional, mesmo que originalmente isso não foi concedido a ele. Em 2018, sua sentença foi reduzida para 25 anos depois da aprovação do Senado Bill 394 pelo estado da Califórnia, que concede uma eventual liberdade para jovens que foram julgados como maiores de idade e que pegaram prisão perpétua sem a chance de condicional. Ou seja, daqui a um tempo, infelizmente, Scott Delsky, o assassino do Invasor Zim, como ficou conhecido, pode ter a chance de sair da prisão e viver sua vida normalmente, fora das grades. Vamos rezar para que nenhuma tragédia possa acontecer quando esse momento chegar. Blood Gear é um easter egg que a equipe da animação inseriu em 2 frames muito específicos na série. O easter egg se trata do personagem
Gear no modo sério, que está coberto de sangue por todas as partes do seu corpo. A imagem até o momento só foi confirmada somente em 2 episódios. O primeiro em Porco de Borracha, muito malvado, e pode ser vista em um frame bem rápido na cena do último porquinho entrando no portal. E o segundo em Mortos, o ladrão de almas, e pode ser encontrada nesse quadro bem específico na introdução do segmento. Apesar disso, há rumores dizendo que mais episódios contêm esse easter egg. Dizem as más línguas de que esse foi o real motivo do cancelamento da série. Entretanto, o criador revelou que a Nickelodeon só foi descobrir a existência da imagem depois que o desenho acabou, lá em 2002. Alguns fãs também alegam que Blood Gear deveria aparecer no segmento Gear fica simplesmente doido, e deveria ter uma cena do robozinho coberto de sangue. Porém, isso não procede em várias declarações oficiais sobre o assunto. A imagem perturbadora do Gear sangrento se tornou bastante popular na comunidade de creepypasta, tendo até aquela típica história de um menino que teve contato com uma versão amaldiçoada de alguma coisa famosa e coisas estranhas acontecem com ele nesse meio tempo. Enfim, o link da tal creepypasta vai estar na descrição. Então, se quiser conferir, vai lá embaixo e veja por sua própria conta e risco. E esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, significa que eu consegui te entreter até o final. E lembrando, esse novo quadro não vai substituir jogos podres da internet. Eu só quero expandir novos tipos de conteúdo por aqui e melhorar um pouquinho na questão da frequência. Mas é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Adoraria se você deixasse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para quem você quiser. Eu sou o Blood Gear e até a próxima. As long as the light.